Deus se agrada da sua dificuldade financeira ou você apenas aprendeu a conviver com ela? Porque existe um silêncio perigoso que muitos cristãos carregam. Um silêncio que não veio de Deus, mas que foi confundido com espiritualidade ao longo do tempo. Você trabalha duro, acorda cedo, quer despesa extra, desestabiliza. E no fundo, existe uma sensação incômoda de culpa por sequer desejar estabilidade. Como se querer organização financeira fosse sinal de falta de fé. Como se prosperar fosse algo espiritualmente suspeito. Não é humildade bíblica. É um erro espiritual disfarçado de virtude. Ao longo dos anos, muitos cristãos foram ensinados, direta ou indiretamente, que dinheiro é um problema, que planejamento é desconfiança de Deus e que falar de prosperidade é coisa de gente carnal. Acreditam que isso é parte do chamado cristão. Mas a Bíblia nunca tratou a escassez como ideal. Ela trata a mordomia como responsabilidade. Existe uma diferença enorme entre simplicidade e negligência, entre contentamento e desorganização, entre depender de Deus e ignorar princípios que Ele mesmo estabeleceu dessa forma. Talvez você apenas repetiu o que ouviu a vida inteira. Dinheiro corrompe. Melhor não pensar nisso. Deus proverá. E sim, Deus provê. Mas Ele também instrui. Ele orienta. Ele ensina caminhos. Oração aí. Porque o que vamos conversar agora pode mudar a forma como você enxerga sua vida financeira diante de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que prosperaram sem perder a fé. José, Daniel, Abraão, Jó, a mulher virtuosa de Provérbios. Muitos cristãos hoje acreditam que viver apertado é sinal de pureza espiritual. Esse é o primeiro erro bíblico que trava sua vida financeira, confundir sofrimento com fidelidade. Jesus nunca elogiou a má administração. Ele nunca chamou negligência de virtude. Aplica e devolve com responsabilidade. O silêncio que te ensinaram a aceitar. Não fala de dinheiro, não planeja demais, não pensa em prosperar, não protege sua fé. Ele sufoca sua responsabilidade. Deus não governa através do caos. Desde a criação, tudo o que Ele faz envolve ordem, separação, estrutura e propósito. Luz separada das terra separada do mar. Tempos definidos. Leis estabelecidas. Sempre cobra um preço emocional, espiritual e prático. Muitos dizem, se Deus quiser, Ele resolve. Mas Deus costuma resolver através de decisões, disciplina e sabedoria aplicada. Ele abre caminhos, mas não caminha por você. Ele dá direção, mas não administra no seu lugar. E enquanto essa crença não for confrontada, nada muda, porque você não corrige aquilo que acredita ser virtude. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que a Bíblia não te chama para viver obcecado por dinheiro, mas também não te chama para viver desorganizado. Ela te chama para ser mordomo, sem nunca ter conferido a luz das Escrituras. Porque quando esse silêncio cai, algo começa a se alinhar por dentro. A culpa diminui, a clareza aumenta e a paz começa a substituir a ansiedade. Nada muda de fora para dentro antes de mudar de dentro para fora. Parece piedosa. É frequentemente elogiada em ambientes religiosos. Mas na prática, ela tem travado a vida financeira de milhões de cristãos sinceros. Essa mentira diz o seguinte: se eu não buscar prosperar, Deus ficará mais satisfeito comigo. Terna, dizendo que desejar estabilidade financeira é sinal de apego às coisas deste mundo. E assim, por pouco, você aprende a diminuir seus sonhos, a neutralizar sua ambição e a chamar isso de espiritualidade. Mas a Bíblia nunca condenou a ambição em si. Ela condena a ambição errada. É que, quando essa distinção não é ensinada, muitos cristãos jogam tudo no mesmo saco e escolhem o caminho mais confortável. Não pensar nisso. Esse é o segundo erro bíblico que trava sua vida financeira.
confundir humildade com passividade. A passividade espiritual parece segura porque não exige decisões difíceis e chama tudo isso de submissão à vontade de Deus. Mas submissão bíblica nunca foi ausência de ação. Pelo contrário, sempre foi obediência ativa. Quando a Bíblia fala de humildade, ela não está falando de falta de iniciativa. Humildade nas Escrituras é reconhecer que Deus é a fonte, não que você é irresponsável. Dinheiro. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Isso inclui trabalho, planejamento, organização e decisões financeiras. Fazer como para o Senhor não é fazer de qualquer jeito esperando que Ele conserte depois. Muitos cristãos dizem: Deus conhece meu coração. Deus não mede espiritualidade pela falta de estrutura, mas pela fidelidade naquilo que foi confiado. Repare como essa mentira se manifesta na prática. A pessoa não busca crescer profissionalmente porque dinheiro não é importante. Não estuda finanças porque isso é coisa do mundo. Não organiza gastos porque Deus proverá. Não santifica ninguém. Dificuldade financeira não aproxima automaticamente de Deus. Em muitos casos, ela apenas gera ansiedade, medo, brigas familiares e desgaste emocional. Se isso fosse virtude espiritual, a Bíblia não falaria tanto sobre sabedoria, provisão e planejamento. Jesus nunca elogiou a falta de preparo. Talvez você tenha aprendido que desejar crescer financeiramente é perigoso, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas perceba, o texto não diz que o dinheiro é a raiz do mal. Diz que o amor ao dinheiro é. Ou seja, o problema não está no recurso, está no lugar que ele ocupa no coração. Nos chama para dominar, cultivar, guardar. Nunca para cruzar os braços, nunca para viver no improviso, nunca para chamar medo de humildade. A verdadeira humildade reconhece limites, busca orientação e age com responsabilidade. Esses caminhos não são opostos. Eles se encontram quando o coração está alinhado. Enquanto você acreditar que passividade é virtude, sua vida financeira continuará travada. Porque Deus não promove quem enterra talentos por medo. Ele promove quem administra com temor e sabedoria. Não vem de Deus. Agora vamos para um ponto ainda mais delicado. O que a Bíblia realmente diz e o que muitas vezes preferimos não ver. Existe um versículo simples e direto que tem sido ignorado há gerações por cristãos sinceros que continuam tropeçando na área financeira. Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Leia de novo, com calma. Os planos bem elaborados não é plano pensado, construído, intencional. E qual o resultado disso? Fartura, provisão, ordem, tranquilidade. Ignorar que a fartura é consequência de planejamento. A Bíblia é clara, não é ambígua, não é simbólica. Ela está dizendo que o caminho para a fartura passa pelo planejamento, não pela sorte, não por orações isoladas, não por carisma, mas por estrutura, consciência e ação disciplinada. Errado. Nos faz encarar nossos gastos, nossos impulsos, nossa falta de controle. E é mais fácil dizer Deus proverá do que sentar e montar um plano financeiro com papel e caneta. É mais fácil orar por um milagre do que abrir o extrato bancário dos últimos 3 meses. Durante 7 anos, armazenou grãos com precisão. Não foi emocional, não foi aleatório. Ele seguiu um plano, cada cidade, cada quantidade, cada etapa. Resultado? Quando a crise chegou, ele estava preparado. E mais, salvou não apenas o Egito, mas toda a sua família, a mesma que o havia traído, que Deus usa para multiplicar o bem por meio da sua fidelidade. Ou depende de improviso e esperança? Não se engane,
Fé e planejamento não são inimigos. Eles são aliados no reino de Deus. O povo de Deus não prospera porque tem sorte, prospera porque tem princípios. E esses princípios precisam ser aplicados com intencionalidade, falando. E ele está ensinando algo que vai além de obras físicas. Ele está falando sobre consciência antes da ação, cálculo antes da emoção, planejamento antes da execução. Isso é espiritualidade prática. Talvez você ache que planejar demais é confiar de menos, conseguir pagar o básico no fim do mês. Ele quer que você o honre com planejamento, que você demonstre confiança ao organizar, não ao negligenciar. E aqui vai um passo prático. Esta semana, separe 30 minutos do seu tempo. Sente-se em silêncio, com papel e caneta ou uma planilha simples. O que posso cortar? O que posso ajustar? Como posso me antecipar à próxima crise em vez de apenas reagir a ela? Esse momento de clareza pode ser o ponto de virada. Não porque é mágico, mas porque é bíblico. O que trava sua vida financeira pode não ser um ataque espiritual, mas a ausência de um plano prático. Realmente os leve a sério. Planejar não é controlar Deus. É alinhar-se com o modo como Ele opera. E enquanto você ignorar isso, continuará repetindo os mesmos ciclos, orando por fartura, mas agindo como quem espera um milagre para resolver o que a sabedoria já poderia ter prevenido. Que servem, que obedecem aos mandamentos, vivem com medo de abrir o aplicativo do banco? Porque, mesmo demonstrando fidelidade, os frutos dessa fidelidade parecem não aparecer. Talvez esse seja um dos pontos mais dolorosos e silenciosos dentro da vida espiritual. A frustração de ser fiel e ainda assim viver em dados, continuam aflitos, continuam dizendo: Senhor, onde estou errando? E é aqui que entramos em um território profundo que exige maturidade espiritual para compreender. Existe uma diferença entre fidelidade espiritual e mordomia bíblica. Essencial, mas ela precisa se manifestar também em atitudes práticas. Deus honra a fé, mas Ele também honra a sabedoria. Ele se agrada da generosidade, mas também exige responsabilidade. Muitos cristãos vivem uma fidelidade parcial. Eles oram, louvam, dizimam, mas não administram, não aprendem, não aplicam, não evoluem. Deus da fé. Ele é o Deus da estrutura, da disciplina, da ordem. Em 1 Coríntios 14:33, Paulo afirma: pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz. A ausência de estrutura. Você pode ser fiel e ainda assim estar colhendo os frutos da má gestão. E isso não é castigo, é consequência. É o resultado de princípios desobedecidos, mesmo por quem tem boas intenções. Lembre-se da parábola dos talentos. O servo que enterrou o que recebeu não era rebelde, não era maldoso, tem agido com fé, mas com medo, com zelo, mas sem clareza, com boas intenções, mas sem aplicação prática. Deus não multiplica apenas o que é entregue no altar. Ele multiplica o que é administrado com excelência. É sobre monitoramento, sobre cuidado com os recursos, sobre estar atento, sobre não viver no automático. Deus está dizendo: observe, administre, cuide, porque se você não cuidar, a abundância escapa. Conheço pessoas que nunca falharam no dízimo e ainda assim vivem endividadas. Só uma dessas partes não sustenta a colheita. Veja a história da mulher de 2 Reis 4. Ela estava desesperada, prestes a perder os filhos por causa de uma dívida. Ela clama ao profeta. Valorizar, a contar, a organizar. O azeite só multiplicou depois que os vasos foram separados. Deus só derrama onde existe espaço, estrutura e preparo. E aqui está a aplicação para a sua vida. Talvez Deus já tenha te dado recursos suficientes para sair do aperto. Disciplina, nada vai mudar. Você não precisa de mais dinheiro. Precisa de mais consciência. Mensal com oração e clareza.
Essas atitudes são tão espirituais quanto levantar as mãos num culto. Elas também são adoração. A fidelidade que não gera frutos precisa ser investigada, não romantizada. Porque se ela é verdadeira, ela deve produzir ordem e não caos. E entre no campo da gestão. A vida financeira travada não é um mistério espiritual, é um convite à maturidade. Se mover? Talvez o que está travando sua vida financeira não seja rebeldia, preguiça ou ganância. Talvez o que está travando seja exatamente sua intenção sincera, mas mal direcionada. Esse é o quinto erro bíblico que impede sua vida financeira de fluir. Você quer agradar a Deus, mas está violando uma lei espiritual sem perceber. De qualquer coisa que pareça ganância, mas, nesse esforço de ser puro, ele acaba evitando aprender, evitando planejar, evitando crescer. Ele acredita que está honrando a Deus com essa postura, mas na prática está quebrando uma lei do reino. Para o campo e não vê colheita. Por quê? Porque no reino, intenções não substituem ações. Deus honra o coração, mas ele também honra os princípios. E quando um princípio é violado, mesmo sem intenção maldosa, a consequência aparece. Falta de entendimento prático, falta de sabedoria aplicada. E é por isso que muitos crentes bem-intencionados continuam travados, porque acham que sinceridade espiritual basta, mas o reino exige mais. O reino exige conhecimento, exige ação intencional, exige obediência específica. E isso inclui a forma como lidamos com o dinheiro. Nunca se planejar. Mas o próprio Jesus alertou: sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Mateus 10:16. Espiritualidade sem prudência, vida e ingenuidade financeira leva ao colapso. Deus te deu responsabilidade sobre sua casa, sua família, seus recursos. É mordomia. Quando você ignora os princípios porque quer agradar a Deus do seu jeito, acaba entrando em conflito com o jeito que Deus quer ser agradado. E Deus deixou claro qual é esse jeito. Aos fiéis mostrarei a minha salvação. Salmo 50:23. O servo fiel é aquele que administra bem o que recebeu. Generosos, mas colhem ansiedade. Doam tudo o que têm, mas sem planejamento. E depois precisam pedir ajuda. Negam oportunidades legítimas por medo de parecerem gananciosos. Isso não é obediência, é impulso espiritualizado. Um exemplo real. Conheci uma mulher que era extremamente generosa. E sim, ela estava. Mas às custas da própria saúde emocional e da paz da sua família. Ao final, ela mesma precisou de ajuda. Generosidade sem gestão é como construir uma ponte com madeira podre, intenção boa, estrutura frágil, sacrifícios que Deus nunca pediu. A pergunta certa não é: isso é bom? Mas isso é bíblico. Não é: me sinto bem fazendo isso, mas isso está alinhado com os princípios de Deus? Deus se agrada da sua entrega, mas Ele também exige seu alinhamento. Mostra onde minha intenção está em conflito com teus princípios. Corrige meu coração e meus caminhos. E então abra sua Bíblia, estude, pergunte, aprenda. Não basta ter zelo, é preciso ter verdade. Não basta ter boa vontade, é preciso ter sabedoria. Porque no reino, a colheita é para quem planta com fé e com entendimento por Ele. Mesmo que já tenha idade e maturidade para lidar com decisões importantes. Outro também é obediente, mas entende que a sua obediência não é apenas sobre fazer o certo, mas também sobre assumir responsabilidades, crescer, servir, liderar, acreditar que prosperidade é uma recompensa e não uma responsabilidade. Enquanto você enxergar prosperidade como um prêmio para os bons cristãos, como um sinal de que Deus está feliz comigo, você vai continuar esperando que ela venha de fora, como um favor inesperado. Presente para poucos, é um resultado para os fiéis. Veja o que diz Lucas 16:10.
Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Essa passagem não fala de sorte, não fala de recompensa automática. Ela fala de confiança baseada em tentando agradar a Deus com gestos emocionais, esperando que um milagre aconteça. Mas se você entende que prosperidade é uma responsabilidade, você começa a se perguntar: será que estou pronto para receber mais? Essa pergunta é transformadora. Você, um peso que você não consegue carregar. Ele não vai te dar recursos que vão te afastar dele. Não vai te entregar algo que será mal utilizado. Prosperidade sem preparo é armadilha. Veja a parábola do servo fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. E aqui está algo que poucos têm coragem de dizer. Talvez você ainda não tenha prosperado porque Deus está te protegendo. Porque se Ele colocasse mais recursos em suas mãos agora, eles te esmagariam. Eles revelariam problemas não resolvidos. Eles trariam tentações que você ainda não está pronto para vencer. De preparo espiritual, emocional e prático. Pense em José, mais uma vez. Ele não foi colocado no trono do Egito do dia para a noite. Antes, ele foi traído, foi servo, foi preso. Em cada etapa, Deus estava treinando José para lidar com influência e abundância sem perder o foco. Como responde quando sobra e quando falta? Essas perguntas revelam se você está pronto ou não para receber mais. Porque Deus não deposita confiança em quem ainda não aprendeu a gerenciar o que tem. Ele não amplia a colheita de quem ainda desperdiça a semente. Ciência. Não existe atalho para a prosperidade bíblica. Ela é construída passo a passo, escolha a escolha. E esse é o convite de Deus para você hoje. Mude a mentalidade. Pare de enxergar a prosperidade como algo distante, quase mágico. Comece a enxergá-la como parte da sua missão. Corta gastos desnecessários não por medo, mas por direção. Você diz não para impulsos, não por culpa, mas por visão. Você começa a viver como alguém que está se preparando para algo maior. E Deus honra quem se prepara. Você não precisa esperar sentir que é hora. A hora de agir com sabedoria é agora. Disponível, pronto para ser um instrumento de provisão na vida de outros. E se você começar a agir assim, Ele não apenas vai prover, Ele vai confiar. Você chegou até aqui carregando uma bagagem pesada, de dúvidas, de crenças limitantes, de culpa, de silêncio, virada dentro de você. Porque quando você pensa que sua escassez é uma maldição, você tenta resolver com emoções. Mas quando entende que é uma falta de alinhamento, você começa a corrigir com sabedoria. Esse é o sétimo e último erro que precisa ser confrontado. Acreditar que a mudança virá sem correção. Eu quero ser corrigido, Senhor. Me mostra onde estou fora do teu caminho. Veja o que diz Hebreus 12:11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Bem, as suas finanças. Se você vive escapando da dor da correção, você está também escapando da paz que vem com ela. Você precisa olhar para sua vida financeira como Deus olha, com misericórdia, mas com verdade, com graça, mas com firmeza. Lembre-se da mulher que foi pega em adultério. Veio para te acusar, veio para te realinhar, veio para te lembrar que a sua escassez não precisa ser permanente, que você pode aprender, que você pode se reorganizar, que você pode sair desse ciclo, mesmo que tenha 40, 50, 60 anos, que de alguma forma estão abrindo um espaço dentro de você. Isso é o Espírito de Deus dizendo: filho, filha, ainda há tempo. Ainda há tempo de corrigir seus hábitos. Ainda há tempo de ensinar seus filhos com um novo exemplo. Ainda há tempo de transformar o que foi um peso em legado. Disciplina a quem ama,
assim como o pai faz ao filho a quem deseja bem. Deus está te corrigindo porque te ama. Ele não quer que você continue dando voltas no deserto financeiro. Não quer que você continue vivendo de salário em salário. Ele quer te ensinar o caminho do reino, o caminho da paz, o caminho da liberdade. A escassez termina quando a obediência começa. A ansiedade termina quando a sabedoria assume o volante. A culpa termina quando a verdade ilumina o que estava escondido. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha vergonha de aprender. Ninguém nasce sabendo administrar bem, mas todo filho de Deus é chamado a amadurecer. Programe antes de decidir. E, acima de tudo, esteja disposto a ser corrigido. A liberdade financeira no reino não começa com um aumento de salário. Ela começa com arrependimento e realinhamento. E a boa notícia é que, quando Deus encontra um coração disposto, Ele derrama graça, Ele abre portas, Ele renova forças, que esse momento importa tanto, porque ele marca o fim da confusão e o começo da paz, o fim da desculpa e o começo da disciplina, o fim do medo e o começo da sabedoria. E tudo isso começa com a coragem de ser corrigido. Eu, mesmo tentando acertar, alívio por finalmente entender que Deus não está contra você, Ele está te chamando de volta. Porque o que está travando sua vida financeira nunca foi falta de fundamento, nunca foi a ausência de oração, foi a ausência de aplicação. Você enxerga, agora você entendeu que espiritualizar a escassez é um erro. Esperar prosperidade sem preparação é um auto-engano. E que prosperidade no reino é um chamado, não um capricho. Você foi chamado para ser um mordomo fiel, um distribuidor de bênçãos, um administrador confiável. No dia que você diz não para uma compra impulsiva, no dia que você ora antes de assinar um contrato, no momento em que você escolhe guardar em vez de ostentar, no momento em que você ensina seu filho que finanças são parte da fé, não um tema à parte. Ainda vai doer um pouco. Sim. Nem todos vão entender sua nova postura. Sim, talvez você tenha que desfazer dívidas, corrigir erros antigos, revisar hábitos profundos, mas a recompensa é paz, é clareza, é liberdade, é maturidade. Aquela sensação constante de culpa e ansiedade não vem de Deus. Correção que liberta, um empurrão do céu para te lembrar que você não nasceu para sobreviver no aperto. Você nasceu para multiplicar no reino. Agora vá, sente-se com calma. Ore, revise seus números. Peça perdão, peça sabedoria, peça direção. E depois, haja com coragem.